assinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Não vai a lugar nenhum. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, hein? Aqui quem vos fala é Pablo Sato. Está começando mais um vídeo de biografia, dessa vez continuando e encerrando a biografia sobre o nosso maluco beleza, Raul Seixas. Bom, antes de mais nada, quero pedir para vocês, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like para ajudar no trampo e compartilhe essa jossa para espalhar a santa palavra do rock. Deram uma dica para falar isso no começo do vídeo, para ver se vai dar certo, então vamos ver, né? Antes de começar de fato a parte 2, eu vou pedir o óbvio para vocês. Confira a parte 1 da biografia do Raul Seixas, para você não ficar perdidão. Se você está em dia com o canal, então agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal, fake tranks, muito tranks e vamos nessa. No final da parte 1 eu terminei em um momento muito ruim na vida de Raul Seixas. Ele tinha lançado em 1978 o disco Mata Virgem, que não vendeu muito bem e nem teve o mesmo prestígio que os anteriores. E também falei da internação que o Raul Seixas teve que ceder para tratar de sua pancreatite. A depressão por parte do Raul Seixas era algo inevitável. Seu consumo por álcool aumentou ainda mais mesmo saindo da reabilitação. Ele só não decaiu de vez, pois encontrou sua nova parceira, a Ângela Afonso Costa, que ficou conhecida como Kika Seixas, sua quarta companheira, assim tendo ânimo para gravar seu próximo disco pós-internação. Então, em 1979 é lançado o álbum Porque os Sinos Dobram, baseado no livro de mesmo nome do escritor Ernest Hemingway. Destaques para as músicas O Segredo do Universo e a faixa título. Também tem a música Requiem para uma Flor, apesar de não ter feito sucesso, tem o seu devido valor. E você quer aquilo que pensa e faz, coragem. Queimando a consciência e a sequência que ela traz, momentos diferentes. Pequenos girassóis, os que mostram. O álbum foi gravado junto com o compositor argentino Oscar Rasmussen e marcou a saída de Raul Seixas da gravadora Warner Music, assinando logo depois com a concorrente Sony Music através do selo CBS. Dizem que o motivo dele ter saído da Warner foi o fracasso desse seu último trabalho e começar a faltar nos shows e ensaios, mas isso é apenas boatos. Infelizmente, o que não é um boato é que o disco Porque os Sinos Dobram foi considerado um fracasso comercial, mesmo tendo ótimas canções. Com a nova gravadora, Raul Seixas retornou à parceria com Cláudio Roberto e começou a compor e fazer as gravações do seu próximo disco para alavancar a sua carreira musical. Bem, e conseguiu. Em 1980 é lançado o disco Abre-te Sésamo. Mesmo os artistas setentistas terem sofrido na virada da década de 80, Raul Seixas lançou um disco impecável, como a faixa título, músicas de protestos como Aluga-se, só para variar, né? Raul Seixas fez uma música de protesto, e também destaques para anos 80 e a fabulosa Rock das Aranhas. Eu de novo brasileiro nato, se eu não morro eu mato essa desnutrição. Os gringos entrar, esse imóvel tá pra alugar. Errou, gente afirmando, não querendo afirmar nada. Que cantou errado e que a censura concordou. De manhã minha colega começou a aranha, é o rock das aranhas. Como sempre, algumas canções de Raul Seixas foram censuradas, como Aluga-se, que era um protesto contra o governo atual, onde critica seu relacionamento com os países do exterior, e a música Rock das Aranhas.
Essa não seria novidade, já que tem uma certa conotação sexual na letra, mas como vocês já sabem, né, parece que tudo que é proibido é mais gostoso. Ambas as músicas fizeram sucesso, mesmo as rádios negando tocá-las. Abre de Sésamo foi um up na carreira de Raul Seixas, que estava precisando de ânimo para continuar, mas novamente ele estava tendo problemas com as gravadoras. Desfez o contrato com a CBS. Segundo as lendas, a gravadora pediu para ele gravar um disco em homenagem à Lady Diana, já que futuramente se tornaria a famosa Princesa Diana do Reino Unido. Bom, a anarquista do jeito que Raul Seixas é, negou o pedido da gravadora, saindo dela por consequência disso. Raul Seixas não conseguia mais contrato com uma grande gravadora, sempre apresentando o seu projeto para o novo disco. As gravadoras acionaram o modo anti-Raul Seixas. Sua fama de ser um cara difícil de lidar nos estúdios e shows fez as gravadoras fecharem as portas para o maluco beleza. Os anos se passaram e ele ficou quase 3 anos sem gravadora, e vendo sua carreira musical chegar no fim, até que recebeu uma proposta de uma gravadora pequena de São Paulo, a Eldorado Records, e o mesmo aceitou sem pensar. Nesse meio termo nasce sua filha com Kika Seixas, a Vivian Seixas. Em 1983, Raul Seixas estava preparando para lançar seu mais novo disco, mas praticamente nas vésperas recebeu uma proposta da Rede Globo para fazer uma música do programa infantil Pluto Plaque Zoom, e assim ele compôs junto com a sua atual mulher, Kika Seixas, a música Carimbador Maluco, com uma pegada infantil, mas nas entrelinhas uma crítica à ditadura, onde tinha que aprovar ou não as canções dos artistas com um carimbo, literalmente. Bom, mesmo Raul Seixas passando por tantas dificuldades e com tantas crises, ele ainda não deixou de ser um gênio. Bom, no embalo com o novo sucesso de Carimbador Maluco, em abril de 1983 é lançado o disco auto-intitulado, sim, Raul Seixas, que mais tarde ficou conhecido como Carimbador Maluco, que foi a música de sucesso do disco. Além dela, temos destaques para as canções Quero Mais, com a participação da cantora Vanderleia, DDI, Descagem Interestelar e Não Fosse Cabral, uma versão da música Spling and Sling do cantor Little Richards, um de seus ídolos. Não vai a lugar nenhum. Foram milhões de anos dedicados a vocês, matando vossas cabeças. Que tá certo, assovia que é pra disfarçar. Falta de cultura, ninguém chega. O disco Raul Seixas foi um sucesso que alavancou sua carreira. O fato dele ter participado e feito o personagem Carimbador Maluco no programa Pluto Plaque Zoom da Rede Globo ajudou a divulgar o seu trabalho. A maioria das canções foram com a parceria de sua atual mulher Kika Seixas e algumas com seu velho amigo Cláudio Roberto. Mesmo Raul Seixas voltando para os holofotes, seu vício por álcool não parava, o que piorava o seu pâncreas. Durante a turnê do último disco, Raul Seixas fez 2 shows que teve registros de imagem e som, ambos feitos na cidade de São Paulo. Shows feitos na quadra da Sociedade Esportiva Palmeiras e outro show feito no Esporte Clube Corinthians. E com a união dos 2 shows feitos em 2 times rivais, resultou em um disco ao vivo intitulado como Ao Vivo, Único e Exclusivo. Pelo fato de ser uma gravadora pequena, a distribuição do disco foi menor, resultando em baixas vendas. No mesmo ano, em 1984, Raul Seixas agora assinou com a gravadora Som Livre. Esse fato fez a gravadora Eldorado relançar o álbum ao vivo para atrapalhar as vendas do novo disco que Raul Seixas lançaria esse ano.
Então, em julho de 1984, é lançado o novo álbum do Raul Seixas, chamado Metrolinha 743. O disco foi bem inspirado nas canções poéticas de Bob Dylan. Trouxe sucessos como Mamãe Eu Não Queria, O Trem das 7, Eu Sou Egoísta, que é foda pra caralho, e claro, a faixa título. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Mamãe, eu não queria. Mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Muitas doçuras, seu nome em cartaz. E fica retado, seu açúcar demora. A maioria das músicas teve parceria de sua mulher Kika Seixas. Para o padrão Raul Seixas e da gravadora Som Livre, o disco não vendeu muito bem, resultando novamente em uma rescisão de contrato com mais uma gravadora grande. Novamente Raul Seixas estava sofrendo com seus excessos e a história se repetia. Ninguém marcava show com ele e ele descontava todas essas frustrações na bebida. Ele entra novamente em internação e também novamente se separa de sua atual mulher, o que agravou mais ainda sua situação. Raul Seixas fez um último show em dezembro de 1985 e ficou fora dos palcos durante 3 anos. Sem contrato com uma gravadora, ele então resolve gravar uma fita demo e resolve enviar para gravadoras pequenas, pois as gravadoras grandes fecharam as portas para ele. Então ele assina com uma gravadora pequena que era mais focada para a música sertaneja. E então, em março de 1987, é lançado o álbum O Bapti Boom. É um nome bem difícil de falar, galera. Bom, inspirado nos seus antigos ídolos Chuck Berry e Elvis Presley e uma pitadinha de country, o disco trouxe faixas de sucesso como Cowboy Fora da Lei, Quando Acabar o Maluco Sou Eu e I Am, uma versão em inglês de Guitar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Gargalhando seu canino de marfim, eu maluco sou eu. Urso que guarda o mundo. Yes, I am your hatred of love. O disco foi um sucesso de vendas, perdendo em número de vendagens apenas para o Guitar. Grande responsável por isso foi a música Cowboy Fora da Lei. O que ajudou, além de ser uma excelente música, foi o fato dela ter pertencido à trilha sonora da novela brega e Chique, de 1987 da Rede Globo. E uma coisa que eu falo pra vocês, das poucas coisas raras que a Rede Globo fez, foi apostar no Raul Seixas mesmo na sua decadência. Ponto para a Rede Globo, viu, galera? Raul Seixas sem shows e desanimado, eis que aparece o vocalista da banda Camisa de Vênus, o Marcelo Nova, que convida Raul Seixas para participar do novo disco da banda, o álbum Duplo Sentido. E assim, finalmente, depois de quase 3 anos, Raul Seixas pisa no palco junto com a parceria de Marcelo Nova. Em 1988, Raul Seixas lançou o álbum A Pedra do Gênesis pela gravadora Copacabana. O disco trouxe a música A Lei, que foi uma alteração da música Sociedade Alternativa, só que agora com mais frases de impacto. Destaques também para a faixa título. Velho sonho que vai dar sempre onde começou. É a direito de pensar, de dizer e de escrever, direito de viver pela sua própria lei, direito de pensar em Deus, fazendo o que o diabo gosta. O disco foi meio conturbado para o Raul Seixas, agora fazendo poucos shows por causa do seu problema do pâncreas. Apesar disso, o disco recebeu ótimas críticas, mas vendagens nem
tanto. Tinha gente que nem sabia que Raul Seixas lançou um disco novo. Fato também da gravadora ser pequena e a falta de divulgação atrapalharam as vendas. Raul Seixas fez alguns shows com Camisa de Vênus e agora montou uma dupla com Marcelo Nova, tocando músicas de ambos, porém Raul Seixas estava muito debilitado e ficava no palco metade do show, enquanto Marcelo Nova assumia o resto da apresentação. E com essa união eles estavam gravando um novo disco como uma dupla. Em 19 de agosto de 1989 é lançado o disco intitulado A Panela do Diabo. Dividindo o vocal com Marcelo Nova, o disco trouxe ótimas músicas como Pastor João e a Igreja Invisível e Carpinteiro do Universo. Porque nasci pra querer ajudar a quem devia eu não tocar. O álbum foi um sucesso de vendas, já que agora reuniu fãs de dois artistas do gênero de rock brasileiro, mas Raul Seixas não conseguiu aproveitar os frutos que esse álbum trouxe, pois 2 dias depois, em 21 de agosto de 1989, Raul Seixas morre. Ele foi encontrado morto em sua cama em um apartamento de São Paulo. A causa da morte foi parada cardíaca. Raul Seixas tinha diabetes e não tomou a insulina no dia anterior, causando uma pancreatite aguda fulminante. Seu corpo foi velado no Palácio das Convenções no Anhembi. Raul Seixas deixou diversos fãs órfãos com apenas 44 anos de idade. Após sua morte, o disco Panela do Diabo foi certificado com disco de ouro, vendendo 150 mil cópias e foi marcado como o último disco do Raul Seixas em vida. Depois de sua morte foi lançada diversas coletâneas ao vivo e tributos. Entre eles, O Baú do Raul foi uma coletânea que juntou diversas bandas e artistas brasileiros para tocar suas músicas e também um filme documentário chamado Raul Seixas, Início, Meio e Fim, e que foi base para fazer essa humilde biografia. Recomendo muito vocês assistirem também. Bom, eu vou ficando por aqui na parte da história do Raul Seixas, pois para falar de seu legado não tem muita explicação. Eu arrisco a dizer com toda convicção que Raul Seixas é o rei do rock brasileiro. Ele enfrentou a ditadura, foi exilado e mesmo assim continuou flamejando seu rock e seu grito com a guitarra e a espada na mão. Raul Seixas tem que ser lembrado em um país que atualmente só toca porcaria. Raul Seixas é uma ótima pedida e pode passar 30 anos, 100 anos e 1 milênio. Terá sempre alguém para gritar nos shows. Toca, Raul. Pode partir sem problema.